6 meses haviam se passado desde que Kaneki havia montado sua pequena organização, a qual ele mesmo deu o nome de Eclipse, e frequentemente entrava em contato com Amon, que era o único CCG que ele confiava, sempre fazendo troca de informações, e a CCG já teria reconhecido a Eclipse como um órgão indiretamente associado, cumprindo inclusive algumas missões para a CCG. O esquadrão Eclipse montado por Kaneki teria conhecimento mundo afora, e já seria de conhecimento público de que a CCG não interferia no seu trabalho e nem a polícia. Além das mortes que eles causavam, eram todos pessoas que os distritos ficavam felizes em verem mortas, estupradores, ghouls sanguinários de todo tipo. E o líder dos Eclipse, o Tapa-Olho, era o mais perigoso. Muitas pessoas o viam como uma espécie de anti-herói, já que ele era cruel com aqueles que ele matava. Além disso, ele e Touka já estariam namorando há algum tempo também. Quanto a Inami, seria quase como uma irmã mais nova ou filha para eles, já que eles cuidavam dela como tal, mesmo que a mãe dela estivesse lá também. Alguns dos ghouls que estavam com Kaneki claramente seriam repudiados pela CCG, mas graças à proteção e organização do Tapa-Olho, a CCG faria uma certa vista grossa para eles. Nagashi Karide também seria útil na CCG, ao ponto de ser efetivado como assistente de investigação após ser revelado que foi ele quem havia descoberto o esconderijo da Ogiri 6 meses antes. Kaneki continuaria a investigação sobre a origem da Rise depois de sair dos becos sem saída ao qual ele tinha se prendido, e destruiria muitos restaurantes ghouls, além de criminosos humanos, e em um desses ataques encontraria 2 meninas ghouls artificiais que nem ele, capaz de chegarem num nível parecido com o dele há meses atrás, mas com a ajuda de Touka elas seriam derrotadas e devoradas por Kaneki, que arrancaria cada gota da informação dela sobre a Ogiri, onde descobriria que Rise não estava morta, mas estava presa com Kanou, que a estava utilizando todo esse tempo na tentativa de criar mais pessoas como ele. O ataque à prisão Colchea também já havia ocorrido e muitos ghouls rankesse liberados. Nessa parte a CCG não tinha confiança o suficiente para mandar a Eclipse para lá. Quando Ghoul Sashi aparecesse diante do Kaneki junto com Naki, que estavam atrás da enfermeira, que eles também estavam, por ela saber a localização de Kanou, Kaneki e Sashi lutariam pau a pau, e ele não tomaria a mesma surra que ele toma no anime. Muito pelo contrário, ele tomaria a frente na batalha, junto com Touka, conseguindo fazer frente a ele o suficiente para que pudessem levar a enfermeira, que sabia onde estava o Dr. Kanou. O CCG também estariam fazendo sua investigação para descobrir o que havia acontecido com Kaneki Ken, que havia ligação tanto com a Ghoul glutona, mais conhecida como Rise, e com o Dr. Kanou, tentando chegar a ele para tentar descobrir algo. Vá atrás da Alice, não do coelho, afinal ambos têm o mesmo destino. Kaneki descobriria sobre as propriedades do Kanou, e além disso, conseguido capturar a Madame A, uma Ghoul que tinha filiação com Kanou e as meninas que Kaneki havia matado há algum tempo atrás, descobrindo por fim a localidade do Kanou, mas se fortalecendo primeiro para superar Sashi sozinho, considerando seu nível atual ineficiente. Kaneki montaria com sua própria equipe e invadiria implacavelmente a mansão do Kanou, onde como as gêmeas já estariam mortas e a Ogiri não saberia do local, ficaria quase que sem defesas, e ele chegaria até o Kanou, onde encontraria Rise presa por vários aparatos, e ele confirmaria que Kanou estava usando ela para criar novos ghouls, e arrancaria seus braços sem hesitar, libertando Rise, e a levando dali para seu esconderijo junto com Kanou, que ficaria só com Kaneki por um tempo sendo interrogado. Amon entraria em contato com Kaneki, que diria que está com Kanou, e que houve lá sua fatalidade na batalha, e que se encontrariam em 3 dias para ele entregar Kanou. Até lá ele ficaria com ele para interrogatório, e Rise seria coagida por Kaneki a entrar no grupo deles, e que assim como Tsukiyama, se a algum momento saíssem da linha ele iria matá-la sem piedade, do mesmo jeito que um dia ela tentou fazer com ele, que a única razão que ela estava viva era que dar a ele o poder Ghoul foi a melhor coisa que tinha acontecido para ele, fazendo a Rise pagar um pau pro Kaneki por ele ter se tornado exatamente como ela, e melhor ainda,
Após esses 3 dias, Kaneki daria com prazer o Kano a CCG. O inspetor Marude também estaria lá, pois queria conhecer o tapa-olho pessoalmente junto com Arima, que diriam que uma ação iria ocorrer no 20º distrito, e que contava com a Eclipse para essa missão. Kaneki diria que iria pensar sobre o assunto até que tivesse mais detalhes sobre o tipo de ação que iria ter lá. Eles o chamariam de Kaneki, revelando que eles já sabiam sobre sua verdadeira identidade, e que entenderia se ele não quisesse envolver sua equipe nessa missão. Kaneki agradeceria, e após um tempo avisaria a Irmo, dizendo que agora é a hora de ele se preparar. Era guerra. Na noite do ataque, os macacos demoníacos e os cães da meia-noite, assim como Kaneki, entrariam na guerra. O resto dos Eclipse deveriam escoltar quantos pudessem para fora da cidade, fossem como humanos, fossem como ghouls. Ele via que naquele momento ele não poderia perder todos que ele amava, e finalmente poderia se vingar da Aogiri. Ele havia aprendido o suficiente dos humanos para incapacitá-los por semanas sem os matar, e havia ensinado àqueles que estavam do seu lado na guerra para que não houvesse baixas. Toda a luta seria intensa, nem todos conseguiriam não ser letais, haveria sangue para todo lado. Afinal era uma guerra, uma a qual não poderia mais ser resolvida de uma forma pacífica, e salvaria tanto Kuma quanto a Irimi, e diria que essa briga agora é dele, e iria em direção ao gerente, derrotando um esquadrão CCG atrás do outro, até chegar no esquadrão do Amon, que o questionaria o porquê de ele os ter traído, o porquê de tudo aquilo. Ele diria que aqueles que eles estavam atacando foram maus no passado, mas que tinha se redimido, que o mundo dos humanos e dos ghouls não eram diferente, e que queria resolver tudo aquilo de forma que pudessem não se matar, mas já que não dava, ele iria derrotar, matar e destroçar todos aqueles que ameaçassem aqueles que ele ama, e que infelizmente ele teve que fazer a escolha entre os CCG e aqueles que ele amava. A escolha era óbvia. Ele preferia morrer nas mãos do inimigo e se tornar uma lenda ao deixar as pessoas que ele gostava sofrer, que o Rabbit tinha mudado ele, e que isso era uma forma de agradecimento a todos que o apoiaram e o ajudaram. E que se algum deles tinha que morrer, essa guerra deveria acabar ali. A batalha contra Amon seria mais rápida, e quando a outra investigadora, a qual o mangá não diz o nome, ou disse eu só caguei pro nome dela mesmo, chega, dando pra ele uma armadura e lança arata, Kaneki a tomaria pra si próprio, sendo mais veloz do que no anime, o suficiente para tomá-las, se tornando muito mais resistente, forte, veloz, derrotando todos no seu caminho, correndo numa velocidade superior, mais rápido que uma bala, passando por todos os derrotando, deixando eles incapacitados sem os matar, chegando até o gerente na forma coruja com a armadura arata e uma grande lança, dizendo que aquilo tinha que acabar, senão, o coruja não os interessaria mais, o foco deles deveria ser nele. Kaneki começaria a lutar sozinho com os CCG, até a outra coruja chegar, o filho do gerente, a verdadeira coruja de um olho só, e ele desistiria da luta com os CCG e começaria a lutar contra o coruja junto com os CCG e a faria recuar junto com o gerente. Kaneki ficaria para trás, tendo feito a escolha dele, de segurar os CCG até eles conseguirem ir embora, até Arima chegar e diria a ele que não era tarde demais para se render e não ser morto, e ele só aceitaria se eles não mexessem mais com os Anteicos, que eles eram boas pessoas e não mereciam sofrer mais. Ele se renderia e entregaria sua vida aos Anteiko. Arima diria que aceitaria, desde que eles se mantivessem na linha sob vigilância da CCG, e ele se tornasse um deles, não podendo fazer mais nada que ele não mandasse. E ele pediria apenas que desse a ele 2 dias para que ele pudesse se despedir de todos, já que provavelmente não os tornaria a vê-los nunca mais. Arima não concordaria, e Kaneki aceita, se desfazendo da armadura arata e acompanhando os CCG como um prisioneiro. Aquela guerra finalmente havia acabado, e os amigos deles estariam a salvo. O gerente, alguns minutos depois da sua fuga com seu filho coruja, seria incapacitado por ele, que se revelaria a ela, e seria levado pro laboratório secreto da Aogiri, e Laeto, utilizando as anotações de Kano, continuaria seus experimentos para criar meio-ghouls e fortalecer Kagunis. No dia seguinte, Kaneki olharia pelas grades de sua cela ao horizonte, imaginando se todos estariam bem, e como ele não pôde se despedir de todos.
Do outro lado estaria Itoruka, chorando com medo do Kaneki ter morrido, ficando todos próximos dele de luto, e assim, Kaneki-kun seria dado como morto para todos que o conheciam, e lembrado como uma lenda urbana ou invenção para aterrorizar criancinhas ghouls.